Hoje é 31 de outubro de 2021 e hoje se comemora no mundo todo o Dia da Reforma Protestante. Eu sei que os irmãos aqui já devem ter feito uma abordagem, falado nesse assunto na escola bíblica dominical, ainda que ano passado, mas com certeza os irmãos devem ter se detido a respeito desse assunto. No mundo também se comemora o Halloween, mas nós, cristãos, crentes, evangélicos, protestantes, nós fazemos memória ao evento que aconteceu lá na cidade alemã de Wittenberg, na porta da abadia de Wittenberg, quando o frei agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da igreja as 95 teses contra a Igreja Católica, estabelecendo em 31 de outubro de 1517 a Reforma Protestante. Então hoje nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante para a glória do Senhor. Eu quero aproveitar o meu tempo aqui para falar sobre um assunto muito interessante, que são os 5 solas da Reforma, os 5 somentes da Reforma com os irmãos. E se isso já foi falado, nós vamos repisar isso, porque Paulo diz que nós não podemos nos cansar de dizer as mesmas coisas que são proveitosas para nós mesmos. O ser humano, ele aprende através da repetição. É a frase do Rogério Ceni, que ele diz que quanto mais treinava falta, mais sorte ele tinha na hora de bater as faltas. Porque de fato saiu uma pesquisa recentemente que a gente faz bem aquilo que faz 3.500 vezes. Então, se nós ouvirmos o mesmo texto, a mesma mensagem 3.500 vezes, aí nós poderemos dizer: agora eu consegui entender mais ou menos esse negócio. Eu faço parte de um grupo de pastores, e esses pastores dizem, e a gente tem um devocional, é um encontro online que a gente faz, e tem um devocional, e no devocional a gente escolhe uma perícope, um trecho das escrituras, e nós fazemos uma leitura do mesmo texto 10 vezes, e é impressionante como nas primeiras vezes parece que a gente não sabe nada do que o texto está dizendo, mas aí na quinta vez, sexta vez, aquilo vai entrando na nossa mente, nós vamos sorvendo lições extraordinárias, e aí depois de lermos 10 vezes é que a gente vai trazer as impressões que a gente teve sobre o texto, e é um aprendizado maravilhoso. Então nós aprendemos pela repetição. Por isso, se você já ouviu falar dos 5 solas da Reforma, essa é uma oportunidade para você revisar isso daí. Se você já ouviu falar da Reforma, isso é uma oportunidade também de você revisitar essa matéria, revisitar esse tema, para dele trazer lições para você. Eu não posso falar dos 5 solas da Reforma sem falar a respeito do frei agostiniano Martinho Lutero. Então eu quero trazer aqui uma breve síntese da biografia de Martinho Lutero, e daí então nós faremos o fechamento trazendo os 5 solas da Reforma. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele era filho de um homem minerador chamado Hans, que trabalhava e que possuía uma mina de prata. Ele era de classe média e também era filho de uma mulher chamada Margarete. E tanto Hans quanto Margarete, pais de Martinho Lutero, eram cristãos católicos e eram devotos de Santa Ana, de Santa Ana. E a Santa Ana, na tradição católica, seria a mãe de Maria, porque a Bíblia ela traz a genealogia do homem, por conta da cultura judaico-cristã de trazer sempre a genealogia a partir da figura masculina. Mas, segundo a tradição cristã, a Maria era filha de uma mulher chamada Ana.
Daí então é que surge a figura de Santa Ana, de quem Margarete, mãe de Lutero, e Hans, pai de Lutero, eram devotos. O Lutero ele foi criado numa família de classe média, porque ele era filho de minerador de prata. Então o pai dele demorava para encontrar uma pepita, uma veia de prata, mas quando encontrava, ganhava muitos recursos. E ele teve a oportunidade de conviver num ambiente, socialmente falando, de classe média. E ele viveu com todas as qualidades de um jovem, ou da vida de um jovem de classe média, com todos os privilégios, com todas as regalias. O seu pai, Hans, aculturou Lutero, quer dizer, deu a ele cultura, conhecimento, sabedoria, educação, visando que ele estudasse direito e se tornasse um brilhante advogado, inclusive para revisar os contratos que a mineradora do seu pai fazia. E aí então, em 1501, o Lutero se tornou estudante e concluiu o seu primeiro curso superior, que foi em artes. E aí o Lutero, tendo em 1501 estudado artes, ele foi se especializando e em 1505 ele já tinha recebido o título de mestre em artes na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Em 1505, para cumprir a vontade do pai, depois de ter aprendido um pouco sobre arte, o Lutero foi fazer direito, 1505, e ele ingressou na Faculdade de Direito de Erfurt, na Alemanha, se destacando de todos os seus pares com brilhantismo. E ele então estava estudando, e em 2 de julho de 1505, quando ele voltava da casa dos pais, os pais dele moravam numa cidadezinha perto da universidade, e aí ele estava voltando da casa dos pais para a universidade de Direito, que ele estava fazendo lá na Alemanha. No caminho entre a casa dos pais e a faculdade de Direito, porque ele passava a semana na faculdade de Direito e de final de semana ia visitar os pais. Quando ele está retornando da casa dos pais, em 2 de julho de 1505, ele passa por uma experiência. Qual a experiência? Já era tarde da noite, ele estava enfrentando uma terrível tempestade com relâmpagos, trovões, raios, e ele então, cheio do medo de morte, clamou a Santa Ana. Ele fez uma oração pedindo socorro, e ali em 2 de julho de 1505, o Martinho Lutero, prostrado no meio de uma tempestade, com medo de morrer, fez uma oração pedindo socorro e dizendo o seguinte: olha, se ele fosse livre da morte, ele iria abandonar as artes, iria abandonar o curso de direito, e ele se tornaria um monasta agostiniano. E aí então ele viu aquela tempestade cessar, e ele entendeu que aquilo era um sinal de Deus para ele, e ele abandonou então a atividade de artes e também a atividade do direito, e ele se tornou monasta, virou um monasta da ordem de Santo Agostinho. Ele foi livre da morte em 2 de julho de 1505, e no ano seguinte, em 1506, ele fez um voto de se tornar monge lá no monastério da ordem de Agostinho de Hipona. Em 1506 ele fez a sua profissão de fé como católico, como monge católico. Em 1507, um ano depois, ele foi ordenado sacerdote na igreja. Em 1507 ainda, ele foi designado para a cidade de Wittenberg. E lá em Wittenberg ele iria estudar, e ele também iria dirigir uma pequena paróquia em Wittenberg. E ele ficou ali em Wittenberg de 1507 até 1512. E lá na igreja de Wittenberg havia um doutor em teologia. O nome do cara era um pouco estranho,
mas é muito interessante esse encontro do Lutero com esse indivíduo chamado Johann von Staupitz. Johann von Staupitz. Ele vai para Wittenberg, lá em Wittenberg ele vira uma espécie de aprendiz ministerial e de teologia do doutor Johann von Staupitz. E aí ele fica com esse doutor, e esse doutor ele tem uma mente extremamente progressista, ele tem uma visão de igreja, de teologia avançada. E esse Staupitz fica formando a consciência do Lutero e obriga o Lutero a ler a Bíblia, a ler a carta de Paulo aos Romanos, e Lutero vai lendo a carta de Paulo aos Romanos e vai também se tornando um indivíduo em conflito interior, tanto quanto o seu mestre Johann von Staupitz. E aí o Lutero começa a ter uma iluminação de Deus diferenciada. Ele tinha feito artes, tinha passado pelo direito, foi para o monastério, se declarou monge, foi consagrado sacerdote, depois foi mandado para Wittenberg. Lá em Wittenberg foi dirigir a paróquia e estudar, e Deus colocou do lado dele um cara com uma mente iluminada chamado Johann von Staupitz. E aí esse indivíduo começou a orientar o Lutero e falar com o Lutero: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a palavra, leia a carta aos Romanos, decore a carta aos Romanos, saiba recitar os capítulos, 16 capítulos de Romanos. E começou a falar para ele sobre isso, e sobre a liberdade que há em Deus na cruz de Cristo, em contrariedade a todas as prisões que existiam relacionadas à igreja, e todos os regramentos, e todas as solenidades, e todos os sacramentos da igreja. E a consciência do Lutero foi sendo formada. Muito interessante que esse Staupitz, ele já era uma pedra no sapato da igreja romana. E o Papa Juliano II, que é o Papa desse período, ele já tinha algumas cartas contra o Staupitz, e o Staupitz era obrigado a ir até Roma prestar esclarecimentos de suas declarações lá na igreja, no púlpito da igreja. E o Staupitz não ia, então ele mandava o Lutero: disse, vai lá em Roma para mim, vai lá em Roma e fala para o Papa lá o que a gente está fazendo aqui. E ele dava uma procuração para o Lutero, e o Lutero ia a Roma. Então o Lutero ficou 3 anos visitando Roma, praticamente de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Por quê? Porque ele tinha que ir lá prestar esclarecimentos a respeito das pregações, das falas do Staupitz, que alguns irmãos, eles ouviam o Staupitz, não concordavam e denunciavam para Roma. O Papa Juliano ficou sabendo, e aí mandava fazer o convite para o Staupitz ir lá prestar esclarecimentos. Às vezes a gente cai no engodo de pensar que nós temos unanimidade. Ninguém tem unanimidade em lugar nenhum. Eu estou falando aqui para os irmãos, e tem irmão aqui que está gostando do que eu estou falando, está achando interessante. Tem irmão aqui que está falando: meu Deus, não vejo a hora disso aqui acabar. E tem irmão doido para escrever uma carta dizendo assim: meu Deus, tem como a gente denunciar esse indivíduo aí para alguém, não para tirar ele dali? Porque é assim. Isso aconteceu com o Staupitz, isso aconteceu com o Lutero, acontece com a gente também. Então ninguém tem unanimidade. Você não deve na vida buscar a aprovação da maioria. Você deve se concentrar naquele que tem interesse de aprender, naquele que tem interesse de te ouvir. Eu aprendi que na plenária podem ter 1000 pessoas, 999 não querer nem saber do seu conteúdo, mas uma pessoa quer, e você não deve focar nas 999, você deve focar naquela uma, porque Jesus, ele trabalhava com a multidão, mas as maiores e mais profundas verdades, ele revelava em segredo para indivíduos solitários. Quem quer aprender, aprende. Quem quer crescer, cresce. Quem quer evoluir, evolui, porque Jesus sempre tem essa abertura, mas isso infelizmente não é para todos. E Lutero viveu isso, e o Staupitz também viveu isso. Às vezes eu vejo uns pastores nossos, falando uma coisa assim, e aí a igreja vem com ele e ele fala assim: eu tenho a igreja na minha mão. Eu digo: não, você tem uma parte aí na igreja que gosta de você, que gosta do seu estilo e que está disposto a te ouvir, mas uma parte está aí para ver qual é o verbo que você vai
cometer, qual é o deslize que você vai cometer. Essa é a relação humana, essa é a vida humana, e não tem o que você faça para evitar isso. Ninguém vai ter unanimidade em lugar nenhum. Lá em casa nós somos em 4 pessoas. Às vezes eu fico sozinho lá nos meus votos, não é verdade? Às vezes eu fico com a minha esposa, às vezes eu fico com a minha esposa e com o meu filho, às vezes eu fico com o filho, às vezes eu fico com a filha, e às vezes eu fico sozinho, porque ninguém tem unanimidade em nada. Consegue compreender o que eu estou dizendo? E o Staupitz, ele foi enfrentando isso também. Ele pregava, a igreja recebia, mas tinha aquele irmão lá que ouvia para denunciar, e denunciava ele lá para o Papa, e o Lutero era obrigado a ir lá, e chegava lá em Roma, e ele ficava justificando o Staupitz lá. E ele, quando chega em Roma, entre 1512 e 1515, quando ele chega em Roma, ele começa a perceber como que a religião, como que os sacramentos, como que as solenidades e como que a mera formalidade religiosa acabava com as pessoas, porque ele reparava que os párocos estavam na igreja durante o dia, mas à noite nos bordéis. Ele reparava que os indivíduos bebiam mais do que os ébrios do mundo, eram viciados mesmo. Ele reparava que havia uma busca por poder, por dinheiro, acima de tudo, e usavam as pessoas para absorver das pessoas, até de forma extorsiva, dinheiro e recursos. E aquilo foi criando no Lutero uma resistência à igreja. Ele chegou em Roma e ele ficou admirado, porque lá alguém chamou ele para visitar as relíquias da igreja. O que são as relíquias? Aqueles achados arqueológicos que rememoravam a história da igreja. E aí então o Lutero foi ver essas relíquias, foi ver esses achados, e quando ele chegou lá para ver os achados, mostraram para ele o crânio de Pedro, e ele identificou 20 crânios diferentes, que todos eles diziam ser de Pedro. E ele falava: Pedro tem muitas cabeças, e cada cabeça é de uma forma, porque só eu vi 20 crânios, cada um diferente do outro, e todos diziam ser de Pedro. Lascas da cruz, o santo sudário, né, que é aquela mortalha que enrolava Jesus, também o santo graal, que era a taça, o cálice. E aí o Lutero vê todas essas relíquias, e ele vê que na verdade as pessoas não estão ali para valorizar a fé cristã de fato. Os valores cristãos estão ali para ganhar dinheiro, para ganhar status, para ganhar poder. Aliás, a religião, ela é sempre uma forma de aquisição de poder. Isso é chamado de simonia nas escrituras sagradas. A Bíblia rejeita isso. E isso tem a ver com aquela cena lá, quando o Simão o mágico chega para o Pedro, porque o Pedro pregava e as pessoas falavam em línguas estranhas, e tinham visões, revelações e curas. Pedro até ressuscitou a Dorcas, e o Simão ficou encantado com aquela obra, e ele vai e chega para o Pedro e fala assim: como é que eu faço para adquirir esse poder? Quanto você quer? Que dinheiro que você quer? E aí os apóstolos chegam para ele e dizem assim: você está querendo comprar aquilo que é virtude de Deus, que é dado de forma gratuita. Não, isso não. E recai sobre ele uma condenação e um juízo de Deus severo sobre Simão. Só que aí surge a simonia, que é essa prática de utilizar-se da fé para extorquir as pessoas, para retirar dinheiro das pessoas, para de fato e de verdade usurpar as pessoas. Mas o Lutero não tem esse coração. O Lutero não tem esse coração. E o coração de um pastor não deve ser esse. O pastor não deve olhar para as pessoas como caixas. O pastor não deve olhar para as pessoas como fonte de dinheiro. E eu sei que os pastores aqui da igreja têm amor à alma de verdade. O pastor não pode olhar para a ovelha apenas pela lã que ela dá. O pastor deve olhar para as ovelhas como ovelhas que não têm pastor, que precisam ser alimentadas, cuidadas, precisam ser preservadas, ensinadas, dirigidas, orientadas, precisam ser, aleluia, avivadas e conduzidas até ter um encontro verdadeiro e poderoso com Jesus. É o apóstolo São Pedro que tem esse espírito que fala que Deus nos confiou o seu rebanho, o rebanho de Deus.
E nós temos que conduzir o rebanho de Deus até que se revele, até que se manifeste o Supremo Pastor. O Supremo Pastor vem aí. E qual é o meu papel como pastor? Conduzir os rebanhos que Deus me dá até esses irmãos, ou esse rebanho ter um encontro com o Supremo Pastor. O dia que esse rebanho tiver um encontro com o Supremo Pastor, eu terei cumprido o meu ministério, a minha chamada, a minha vocação. E o Lutero tem esse sentimento. E aí, quando ele fica visitando de 1512 até 1515 Roma, ele vê que há uma perversidade, há uma situação ali que não é boa. E aí então ele começa a nutrir no seu coração uma tristeza, uma amargura, uma angústia com tudo o que ele vê na igreja. Ele tinha aprendido arte, tinha aprendido direito, ele tinha aprendido teologia. Ele vai para Wittenberg, lá o Staupitz fica do lado dele. Ali o Staupitz vai dando para ele as escrituras e o ensino da palavra de Deus, e a mente dele vai se dilatando. Ele tem a oportunidade de ir a Roma. Lá em Roma ele vê toda a desestruturação da fé, uma religião plástica que se mostra no púlpito, mas que não se concretiza na vida particular e privada das pessoas. E aí então aquilo causa no Lutero uma angústia, aquilo causa no Lutero um desejo de mudança. Tudo isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera em nós transformações e mudanças e revoluções extraordinárias. E a primeira coisa que o Espírito gera em nós é a indignação. Quem não se torna indignado com o estado que está, nunca vive algo novo de Deus para a sua vida. A primeira obra do Espírito em nós é gerar em nós indignação, insatisfação, tristeza, incômodo com aquela situação. E aí Deus vai nos abrindo o caminho, nos apresentando, nos dando oportunidades, e nós vamos vivendo esse chamado de Deus, aleluia, que veio a nós através da indignação, e de repente a gente vive algo novo e extraordinário. Aleluia. Vir para a igreja e sair acomodado, aleluia, glória a Deus, era uma obra sim boa, mas vir para a igreja e sair incomodado, indignado com a condição que está e desejoso de mudar, é esse o desafio do pregador, é esse o desafio das Escrituras, é esse o desafio de cada um de nós. Sair daqui indignado com o ponto em que está. Esses dias eu estava pregando sobre Filipenses capítulo 3, que Paulo fala assim, ó, não que eu já tenha alcançado, ou não que eu julgue que já tenha alcançado. Essa palavra Paulo está dizendo, pastor Wendel, no final da vida dele. Ele está dizendo, depois de ter feito 4 viagens missionárias, depois de ter escrito 13 cartas, depois de ter aberto igrejas no mundo antigo todo, até na Espanha, ele está dizendo isso na carta da prisão, que é a carta aos Filipenses, uma carta derradeira dele, quase a última, que a última carta dele é 2 Timóteo. Mas aí quando ele está fazendo, ele já está com todo esse arcabouço de obras no seu testemunho, no seu legado, ele vai dizer assim, não que eu tenha alcançado. O cara que tem gente que acha que alcançou, não alcançou nada, não fez nada, não produziu nada e acha que alcançou. Mas Paulo já tinha feito muito, mas o muito que ele tinha não lhe trazia paz e comodidade e alegria, ainda não lhe trazia a sensação de dever cumprido. Ele sabia que ele podia fazer mais para Deus. Ele sabia que ele produzia ou conseguiria produzir mais no reino de Deus. E aí é isso que Paulo vai falar. Não que eu tenha alcançado, mas prosseguindo para o alvo, esperando a vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigada. Eu deixo as coisas que para trás ficam. Aleluia. Eu vou romper. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todo processo de transformação, ele nasce da indignidade, ele nasce da indignação, ele nasce da revolta interior. Se você não se revolta no seu interior, você nunca vai mudar as situações da sua vida. A situação precisará causar incômodo em você, precisará causar em você uma inquietação, uma inquietude. Aí sim você vai se levantar e vai viver algo novo e extraordinário de Deus para a sua vida. Qual era, além de tudo isso, o tempo de Lutero? Lutero está vendo na Alemanha, na Europa. Como é que está a Europa nesse período? Primeiro, a Europa nesse período estava descobrindo novas civilizações pelo mundo.
Um exemplo disso é que em 1500, quando Lutero tinha cerca de 17 anos, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. A Europa estava num período de expansão dos seus conhecimentos, de exploração, das navegações. E as navegações europeias para colonizar e conquistar, essas navegações ajudaram a Europa a se tornar uma Europa menos fechada, menos rígida. Quer dizer, quando ela começa a receber povos estrangeiros lá dentro, que trazem culturas novas, diferentes, pensamentos, expressões religiosas novas, os europeus começam a cogitar a ideia de que há vida além da Igreja Católica, há vida além dos ditames e das obrigações que a Igreja Católica estabelecia. A Europa estava descobrindo novas civilizações pelo mundo. Não é interessante que o Brasil, por exemplo, é descoberto em 1500, não é isso? E o Lutero, nesse período, tem 17 anos. E porque o Brasil é descoberto por quem? Por portugueses, europeus, vizinhos da Alemanha. Eu tenho a oportunidade agora, nesse ano, de dar a oportunidade para uma turma de teologia online, que um aluno meu fica em Marseille, na França. Um outro aluno fica em Coimbra, em Portugal. E eu tenho duas alunas de Frankfurt. A gente se encontra pelo Meet, segunda-feira, 3 horas da tarde. E é muito interessante, né? Então a Europa, ela sempre teve desejo pela palavra de Deus, mas no tempo de Lutero teve muito mais. Por quê? Porque a expansão da colonização, a expansão da descoberta de novas civilizações fez com que a Europa se tornasse aberta para o novo, para o diferente, para aquilo que era algo inesperado para ela, inexplicável, mas ela começou a se abrir, os europeus começaram a se abrir. Uma outra coisa, o Renascimento reinava com a sua grande admiração pela cultura clássica grega e latina, e os eruditos regressavam às fontes antigas. A Europa, no tempo de Lutero, ela tinha uma ação de regressar à cultura, à intelectualidade, à erudição humana antes da dominação da igreja. Por quê? Vocês sabem que em 312 depois de Cristo, Constantino se converteu. Em 318 ele declarou a igreja cristã e a fé cristã como religião oficial do Estado. E quando foi em 325, no concílio de Nicéia, a igreja se tornou a expressão de fé do mundo. E aí, a partir disso daí, o que aconteceu? A igreja passou a dominar o mundo e ditar tudo a respeito do mundo. E isso não foi algo muito bom. E como fruto disso surgiu então aquilo que ficou historicamente conhecido como a Idade Medieval, ou Era das Trevas, em que o conhecimento era dominado e doutrinado pela igreja. A igreja dominava o documento, o conhecimento. Tem uma obra do daqui a pouco vai vir o nome dele aqui na minha mente, que se chama Teologia dos Reformadores. George alguma coisa, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. E aí então ele diz o seguinte, que na Idade Média os padres, querendo que as pessoas não conhecessem as coisas, borrifavam veneno, né, pesticidas, né, inseticidas nas páginas dos livros. Sabe essa prática de fazer assim, ó? Essa prática, já vê isso aqui quando você vai abrir alguma coisa, faz assim, né? Isso aqui é uma prática antiga que se faz. E aí a pessoa colocava veneno na boca, tinha náuseas, vômito. Aí ela voltava para casa e passava mal. Aí sabe qual era o testemunho dos pais? Você passou mal porque você foi ter acesso ao conhecimento que a igreja não dá. A única coisa que a gente pode receber de conhecimento é aquele conhecimento que a igreja dá. E nisso a igreja escravizou o povo. A igreja dominou o povo e oprimiu o povo durante 800 anos. Só que no tempo de Lutero, os eruditos pulavam na busca pelo conhecimento os 800 anos e voltavam para antes do mundo ter se tornado Idade Média, antes do período das trevas. E eles então redescobriram a literatura grega clássica, redescobriram todos os escritos rabínicos,
e essa abertura que o Renascimento trouxe para a leitura, para a busca por conhecimento, para pensar para além da igreja, foi uma bênção, contribuiu com o tempo. Uma outra coisa, era um tempo de volta ao humanismo. Antes do Lutero, o foco era a instituição, era a igreja, mas no tempo de Lutero, o homem ele volta a ter valor. O homem volta a ter seu valor. Eu quero dizer uma coisa, eu sei que vocês pastores têm essa mentalidade, que é o que eu já percebi aqui nessa igreja, uma igreja livre, uma igreja tranquila, uma igreja onde os irmãos têm a comunhão aflorada. Isso é maravilhoso. Mas a instituição nunca vai valer mais do que pessoas. Pessoas sempre serão mais importantes do que a instituição. Eu gosto do texto lá de Gênesis 14 que fala que terminou a guerra lá, os 5 reis contra 4 reis. Aí o Ló foi livre, foi salvo por Abraão. Daí o rei de Sodoma chega para Abraão e fala assim: Abraão, nós ganhamos a guerra, você livrou o seu sobrinho aí com seus 318, amém? Eu quero dizer o seguinte para você: aqui estão os bens e aqui estão as almas, as pessoas. Eu quero que você fique com os bens e eu fique com as almas. O Abraão olhou para ele e falou assim: não está entendendo a sua proposta? Alma, na sua concepção, vale menos do que bem? Na minha, não. Você fica com os bens, leva os despojos, deixa as almas. Não é verdade? Tem gente que quer os bens e despreza as almas, mas tem gente que entendeu o valor do ser humano. O humanismo ele foi bom. O antropocentrismo que é ruim, mas o humanismo é bom. Porque o que é o humanismo? É ensinar a gente, é uma filosofia, uma ideologia, uma ideia que ensina-nos a pensar no valor do ser humano, na dignidade humana, nos direitos fundamentais do ser humano, na capacidade de autoproteção da espécie humana. É muito importante o humanismo, porque o humanismo faz com que a gente enxergue o valor humano. É o humanismo que abre porta para a gente aceitar o diferente, aceitar a pessoas diferentes, honrar as minorias, cuidar das minorias, cuidar do diferente, cuidar daquele que tem uma diferença por conta do porte físico, por conta de filosofia, por conta de ideia, né? Antes do humanismo, matava-se aqueles que nasciam com alguma deficiência, mas veio o humanismo e diz: não senhores, não senhores, deixe ele aí, nós vamos cuidar dele. E vamos cuidar por quê? Por causa do princípio da solidariedade humana. Mas você vai cuidar de vida dos outros? Sim, por causa do princípio da solidariedade humana. Eu vou proteger o ser humano, vou proteger o homem, vou proteger a mulher. Entende o que eu estou dizendo? Então, o humanismo ele foi maravilhoso, porque quando Lutero vem com a oferta, a proposta da reforma contra a Igreja Católica, que pensava muito na instituição, então ele tem lugar, ele tem guarida, né? Uma outra coisa, a Europa nesse tempo é um lugar, esse é um tempo de estudos da retórica, da gramática, da arte, da dialética, da lógica, bem como do realismo, da metafísica. É um tempo de conhecimento. Eu vou dizer uma coisa: não existe transformação nenhuma sem educação. Não existe, não existe. Deixa eu falar uma coisa para você: você pode ter uma experiência profundíssima com Deus, um encontro transformador de fato e de verdade com Deus, mas esse encontro só ganhará sentido se você sentar para estudar e aprender o fenômeno que aconteceu com você. Glória a Deus. Por exemplo, eu acho muito bacana que Paulo encontra o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco. Amém? Foi um encontro extraordinário, sim ou não? Sim. Ouviu a voz do Senhor, viu um clarão, ficou cego. Foi tudo um mágico, transcendental, um fenômeno, um milagre, algo assim impensável, intangível, algo extraordinário. Só que o texto diz que depois que aconteceu isso, ele foi para o deserto da Arábia. E lá no deserto da Arábia, ele passou 3 anos estudando as Escrituras e entendendo que o fenômeno daquele evento que aconteceu com ele. Você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas estranhas. Por exemplo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em línguas estranhas 1 semana. Eu não aguentava ver alguém falar: Pai do Senhor, eu falava em línguas estranhas. Eu não sabia se eu era um cara
experiência marcante, extraordinária, revolucionária. Mas depois que passou aquilo, eu tive que sentar e entender que fenômeno é esse. Como é que se chama isso? Se chama glossolalia, xenolália. Isso é batismo no Espírito. E existe o batismo pelo Espírito. Isso é uma promessa lá do Antigo Testamento. Aí você vai entender e compreender. Por quê? Porque a educação, a força, a educação é um meio para a transformação da realidade humana. Uma pessoa não consegue mudar o seu status se ela não debruçar-se sobre a leitura, se ela não debruçar sobre o curso, sobre a aula, sobre o aprendizado. Se você quiser transformar a sua realidade, preste atenção no que eu vou dizer para você. Entre pela vereda da educação. É a educação cristã, é a educação religiosa, é a alfabetização, é a aculturação em todos os tipos, em todas as áreas de conhecimento. Paulo diz assim: examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Eu vejo uma garotada aí que evade-se da escola. Não pode. Você não vai viver as promessas de Deus para a sua vida se você ficar ignorando, negligenciando, se você ficar indiferente com a educação. Não, a educação, ela é um instrumento que Deus usa para transformar a nossa realidade e nos fazer ascender. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa, pastor Igor, pastor Endo, pastor Lucinei, todos os irmãos aqui. Olha só, Deus usou Pedro, sim ou não, irmãos? Sim. Pedro foi usado, certo? Sim. Pedro ressuscitou a Dorcas? Sim. A sombra de Pedro curava? Sim. Pedro foi para Roma pastorear a igreja de Roma e deixou 2 cartas, sim ou não? Sim. Deus usou Pedro? Sim. Sim. Mas Deus usou Paulo? Sim. Seja sincero, quando você compara a obra de Pedro com a obra de Paulo, qual que é mais vasta? Não tem nem conversa. É Paulo, sim ou não? Sim. Paulo fez 4 viagens missionárias. Paulo levou o evangelho para Roma, para a Espanha. Paulo deixou a base doutrinária. O que diferencia Pedro de Paulo? O relacionamento com Deus? Não, os dois são íntimos. Os dois entram na sala do trono e falam com Deus. Os dois têm intimidade de ver Jesus cara a cara. Os dois. O que diferencia um do outro? A educação. É a educação que faz Paulo ir aonde ele foi, e é a educação um pouco mais limitada que deixa Pedro no patamar que ele deixou. Ah, pastor Henrique, quer dizer então que quem não teve educação não pode ser usado? Pode! Claro que pode! Pode, como Pedro foi! Pode e será! Porque Deus usa todas as ferramentas que ele tem à disposição dele. Como disse Paulo mesmo, né? Deus faz de tudo para ganhar os poucos. Deus está desesperado para salvar. Então Deus faz o quê? Deus vai e trabalha com todas as ferramentas que tem. Mas quanto mais você se preparar, mais longe Deus vai poder levar você. Quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você ler, quanto mais você sentar para aprender, quanto mais você treinar, quanto mais noites em claro você passar estudando com a cara nos livros, a bênção de Deus vai honrar os seus esforços. A bênção de Deus vai honrar toda a sua dedicação. O tempo de Lutero é um tempo de estudo, é um tempo de busca pelo conhecimento, é um tempo também de pessoas que vivem de superstições, é um tempo de reis questionando a autoridade papal e o governo político da igreja, é um tempo da criação da prensa de Johannes Gutenberg. É nesse período aqui que temos que ficar conduzindo a história. Levanta um homem chamado Johannes Gutenberg, e o Gutenberg vai criar o quê? Vai criar a prensa, e essa prensa do tipo móvel. Pensem que uma Bíblia demorava 5 anos para ser produzida. Quando Johannes Gutenberg criou a prensa, em um dia você poderia imprimir 100 Bíblias. Em um dia você poderia imprimir 100 Bíblias. Aleluia. Quando os biógrafos de Lutero falam sobre ele, dizem que ele começa a escrever muitos conteúdos, e ele lança 14 periódicos por semana. E ele vai lá na prensa de Gutenberg, manda prensar, aí que traz aqueles 1000, pega os meninos da igreja e fala: vai distribuir isso aqui. E os meninos da igreja ficam nos pontos estratégicos da cidade, distribuindo aquilo, e aquilo vai entrando no coração do povo, no coração do povo, no coração do povo. Quando é domingo, a igreja está lotada, está cheia para ouvir Martinho Lutero
pregar sobre a graça de Deus, Aleluia. sobre a justificação, sobre a Glória a redenção, no sangue de Jesus Cristo, Aleluia. salva, perdoa, redime e leva o homem para o céu. Aleluia. Nesse ambiente, né, que o Martinho Lutero ele vai estar. E aí, para finalizar, em 1515, o Martinho Lutero, ele orientado, né, por Staupitz, ele vai, em 1515, ele vai começar a estudar a doutrina da justificação pela fé. E ele vai encontrar o texto de Romanos 1,17 que diz: o justo viverá pela fé. E aquilo vai entrar no coração dele. E ele vai lá para Abacuque, capítulo de número 2, que ele vai ler lá dizendo: mas o justo viverá pela fé. Ele vai para Hebreus 10:38, que vai dizer: aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos aqueles que retrocedem. O justo viverá pela fé. Glória. E aquilo entra no coração dele e ele fala assim: olha, na verdade a justificação não tem nada a ver com oferta, com indulgência, com bula papal, não tem nada a ver com isso. A justificação tem a ver com a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Quem tem Jesus Cristo como Filho de Deus e crê na sua morte vicária e expiatória na cruz, encontra, aleluia, através do arrependimento e da fé, perdão e Glória a redenção da sua Deus. alma. Aleluia. Livre. Aleluia. Glória a Deus. E aí então Martinho Lutero começa a escrever. E quando ele termina de escrever, ele tem 95 teses contra a Igreja Católica. Olha, eu vou falar uma coisa: essa mente de Martinho Lutero é maior do que a caixa craniana dele. Você andava perto de Lutero, você sujava de mente, assim, porque era um homem extraordinário. Porque eu vou falar uma coisa: eu não tenho 95 argumentos contra nada, e nem a favor de nada. Pastor, o senhor ama a sua esposa? Ama. O senhor conseguiu encontrar 95 razões que o senhor ama a sua esposa? Não. O senhor ama seus filhos? Amo profundamente. O senhor conseguiu encontrar 95 razões que ama? Não. O senhor tem aí alguns desafetos? Eu não tenho desafeto. Mas se eu tiver, por exemplo, contra uma ideologia, algo, e eu vou escrever contra essa coisa, eu não consigo 95 teses. O Lutero tem a mente maior do que a caixa craniana. Quanto mais se estuda, mais campo a glória de Deus, o poder de Deus e a ação de Deus tem para trabalhar. Aleluia, glória a Deus. E aí então, em 31 de outubro de 1517, logo pela manhã, ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, a igreja que ele pastoreava já há alguns anos, pastoreava na verdade há 10 anos, e ele afixou na porta da própria igreja 95 teses contra a igreja católica. O povo pegou aquilo, porque ele afixou e veio para casa. O povo pegou aquilo, levou na prensa de Wittenberg e começou a divulgar aquilo. Ele não divulgou, ele colocou no perfil dele do Facebook, no perfil dele do Instagram. E aí foi o povo que foi compartilhando, copiando e distribuindo. E é interessante que isso ele não colocou na prensa e mandou o menino entregar. Ele afixou na porta da própria igreja. Diga comigo assim: todo processo de transformação, todo processo de reforma começa na porta de casa. Ele não colocou na igreja do vizinho, não. Ele colocou lá na igreja do Engel, lá 95, não. Colocou contra a própria igreja. Os irmãos entraram, foram arrancando aqueles textos e foram lá na prensa de Gutenberg, tiraram cópias, e aquilo foi se diluindo, aquilo foi espalhando-se, aquilo foi sendo proliferado. E quando de repente aquilo chega lá para o Papa, e aí o que o Papa faz? Chama esse homem aí, marca uma dieta, uma reunião de ministério para disciplinar. Não sei se você já participou de uma, é terrível. Eu já participei, é terrível. Você já pensou em entrar na salinha, chamado famoso entrar na salinha. Vou entrar na salinha, não é brincadeira não. E aí na dieta de Worms, Martinho Lutero foi convidado a se arrepender e a voltar atrás, e a escrever um texto de retratação. Nós estamos agora tratando muito disso aí, né? Texto de retratação. O Maurício lá do Minas, né? Escreveu um texto lá, falou um negócio lá no Instagram, não é isso? Aí ele foi censurado por causa disso, escreveu no Twitter um texto de retratação, não aceitaram, o Minas mandou ele embora. Não foi? Minas mandou ele embora lá porque
colocou a opinião dele, colocou o parecer dele, e a gente não está sofrendo isso porque nós somos anônimos, tá? Eu tenho 20 pessoas nas minhas redes sociais, você deve ter umas 50, certo? Então a gente, como é anônimo, a gente não está sofrendo isso. Mas a hora que você se tornar um famosinho da internet, a hora que você se tornar uma voz no meio dos evangélicos, se prepare, viu? Para todo tipo de coação, todo tipo de perseguição, todo tipo de censura. A censura não existe, a censura existe sim. A censura continua existindo, ela mudou de tema, mas ela continua existindo. E aí então ele vai e precisa, é convidado para a dieta de Worms, e lá na dieta de Worms falam para ele assim: muda o seu discurso, diz que você entendeu tudo errado e que você estava tomado pela emoção, muda o seu discurso e fica tudo certo. E aí ele disse assim: eu não posso, porque o Senhor provocou uma mudança tão profunda no meu interior. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso contra a minha própria consciência. Aleluia. Não posso. Isso seria uma violência à minha consciência tão grande. Eu não posso. E aí ele fala uma frase extraordinária. Ele diz assim: olha, a paz, se possível, mas a verdade a todo custo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Glória a Deus. Martinho Lutero morreu em sua casa em 1545. Na hora que ele estava no almoço, ele teve um derrame cerebral e ali ele caiu nos braços da sua esposa levou para a cama, e ali na cama ela leu os salmos, ele gostava do livro dos salmos, e ele entregou o seu espírito para Deus, deixando um legado extraordinário. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seu corpo foi enterrado debaixo do púlpito da igreja que ele pregou muitos anos, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E ele deixou um legado extraordinário. 60 tratados teológicos e devocionais em latim e em alemão, 14 correspondências teológicas temáticas com assuntos diversos, 12 correspondências sobre suas traduções da Bíblia para o alemão, a Bíblia completa traduzida dos originais grego, hebraico e aramaico para o alemão, 6 tratados teológicos chamados de conversas à mesa com os alunos e de teologia. Ele deixou a igreja reformada, a igreja luterana, e ajudou na formação dos 5 solas da igreja. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí: Deus está procurando os luteros. Deus está procurando. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus está procurando aqueles, glória a Deus, aleluias, que querem fazer a diferença, querem marcar o seu tempo, querem ser de fato um luzeiro nessa terra. aleluia. E aonde que estão estes, pastor? Aonde que estão estes? Aqui. Estão aqui. Aonde estão? Estão dentro das nossas casas. Homens e mulheres, servos de Deus autênticos, que amam as escrituras sagradas e que vão levar a palavra de Deus. Glória a Deus. Quais são os 5 solas da reforma? Diga comigo: sola a escritura. Sola a escritura. Falando em latim, hein? Vocês são enjoados, hein? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Sola a escritura. Sola a escritura. Diga assim: é somente pela Bíblia. Somente pela Bíblia. Consegui colocar, beleza, vamos falar. Vamos começar pela sola escritura. Sola a escritura, somente pela Bíblia. Somente pela Bíblia. Você tem a Bíblia aí? Amém. Eu tenho, ela está hoje aqui nesse negócio aqui, ó. Ela podia estar em qualquer lugar. Levanta a Bíblia aí, levanta aí, onde tiver a Bíblia. Levanta a Bíblia assim, ó. Levanta assim a Bíblia. E diga assim, bem alto, diga: pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Pela palavra. Pela palavra de Deus. É sempre pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paulo diz em Romanos 15:4: porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e coragem. Esperança, paciência e coragem que as Escrituras nos dão. Glória a Deus. Diga comigo: sola gracia. Sola gracia. No 3 de novo: sola gracia. Sola gracia. Somente pela graça. Glória a Deus. Vamos lá: somente pela graça. Somente pela graça. Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Glória. Se nós estamos aqui nessa manhã é pela graça. Aleluia,
Aleluia, se nós somos visitados pelo poder de Deus, é pela graça. Se os nossos nomes estão escritos no livro da vida, é pela graça. Se a roupa sobre o nosso corpo, se a comida sobre a nossa mesa, é pela graça. Se podemos chamar Deus de Pai, é pela graça. Se podemos falar do amor de Jesus, é pela graça. Tudo é pela graça de Deus, é pela graça que sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de nós, isso é o dom de Deus. Terceiro, sola fide. Vamos falar? Sola fide. De novo. Sola fide. Somente pela fé. Glória a Deus. Vamos lá. Somente pela fé. Somente pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória. pelo qual também temos pela mesma fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória vindoura, na glória de Deus. Somos justificados pela fé. Aleluia. É a fé que nos leva ao arrependimento. É o que o Charles Haddon Spurgeon falou: o pecado e o inferno estão casados, mas há um jeito de declarar esse divórcio: arrependimento e fé. Glória a Deus. O inferno e o pecado estão juntinhos, mas há um jeito de romper essa relação. Qual que é o jeito? Arrependimento e fé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quarto, somos Cristos. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Somos Cristos. Somos Cristo. Vamos lá. 1, 2, 3. Somos Cristo. Somente por Jesus. Glória a Deus. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Não é Maria, não é Glória a Padre Deus. Cícero, não é Siddhartha Gautama, não é Charles Daisy Russell, não é Joseph Smith, não é o Papa. Aleluia. Quem que é? Jesus Cristo. Glória a Nosso Deus. Senhor. Glória, Ele honra. Aleluia. Levante a sua mão por gentileza. Jesus que é maior do que, aleluia, o céu, maior do que a terra, maior do que os anjos, Glória a Deus. e serafins, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que o passado, maior do que o presente, maior do que o futuro, maior do que a vida, maior do que a morte, maior do que a bênção, maior do que a maldição, maior do que tudo, do que todos. Ao nome dele, somente ao nome dele seja toda a glória. Levante a sua voz, levante a sua face. E dê uma palavra de adoração, dizendo: só por Cristo, só por Cristo, só por Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Jesus. Glória a Deus. Jesus está aqui conosco. Jesus está Glória a Deus. ouvindo aqui. O Aleluia. coro dessa igreja, a adoração dessa igreja, o louvor dessa igreja. Deus. E o último, só lhe deu glória. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Só lhe deu glória. Mais uma vez, só lhe deu glória. Somente a Deus, diga, somente a Deus. Somente a Toda a glória, toda a adoração, todo o poder, toda a honra, todo o enaltecimento, toda a aclamação, toda a celebração, toda a ovação, todo o enaltecimento, somente a Ele. Diante dele se prostram povos de todas as raças, tribos, nações e línguas, e cantam o nome dele, dizendo: bendito! Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, leu um texto, eu queria terminar com o texto que o senhor leu. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, Glória a que Deus. tudo seja para a glória. Aleluia. Ah, senhor, não tem que ser sem para a glória. Glória a Tem que ser Deus. sem para a glória. Glória a Deus. A pergunta não é se eu vou comprar e se eu vou vender. A pergunta não é se eu vou casar ou vou deixar de casar. Não é se eu vou ou permanecerei. A pergunta é para a glória de Deus? Glória